Bem, vamos falar de organização do Estado brasileiro. A organização do Estado brasileiro a gente vai encontrar no artigo 18 da Constituição Federal, certo? Lá diz que a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil, ela compreende, ou seja, ela também inclui a União, o Estado, o Distrito Federal e municípios, certo? E também no artigo 18 a gente tem outras informações que eu vou comentar rapidamente para vocês, tá? Então, vamos ao nosso assunto. Todo Estado, ele precisa de uma organização. Então, cada Estado tem a sua forma de organizar o Estado, certo? Então, no artigo 18, a gente tem informações muito importantes. Que, afinal, o que é a organização político-administrativa e como ela é feita no Brasil. No Brasil, ela é feita da seguinte forma: ela é dividida. Por quê? Nós somos um país federado. Então, como federação, isso quer dizer que o poder ele é descentralizado, ele não está apenas em um local, porque se estivesse, nós não seríamos uma federação, nós seríamos um estado unitário, certo? E essa divisão, apesar de ela existir, ou seja, cada estado da federação se auto-organiza, se auto-administra, ao mesmo tempo, isso tudo tem que ser harmônico, tem que ser organizado, tem que ser, como é que eu posso dizer para vocês? Tem que ser de uma forma que, tipo, não pode ser cada um organiza de um jeito, não. Todos organizam, mas todos têm que organizar da mesma forma, certo? Então, antes da gente realmente falar dessa organização, uma coisa muito importante que tem lá no artigo 18, que fala que a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil. Então, a gente precisa antes entender que é diferente República Federativa do Brasil e União. Tá, mas como assim? Porque a República Federativa do Brasil, ela é as duas, na verdade, tanto a República quanto a União, elas são pessoas de direito, pessoas jurídicas de direito público, certo? Só que uma é uma pessoa jurídica de direito público interno e a outra pessoa jurídica de direito público internacional. A República Federativa do Brasil, ela é pessoa jurídica de direito internacional. E a União, ela é pessoa jurídica de direito interno. Certo? Se você ainda não entendeu, eu vou tentar ser mais clara. Quando o Brasil, nosso país, tá? Quando o Brasil, ele vai falar para os outros ou com os outros países, quem fala é a República Federativa do Brasil. Mas quando o Brasil vai falar para os seus brasileiros, para suas entidades, seus órgãos administrativos, quem fala é a União, certo? Então, eu acho que deu para vocês entenderem melhor assim, a diferença. União é quando a gente está falando internamente, dentro do Brasil, certo? Quando a gente quer falar do Brasil, ou melhor, quando o Brasil vai falar para os outros países, quem fala não é a União. Quem fala
é a República Federativa do Brasil, certo? Agora que vocês já sabem tudo sobre República Federativa do Brasil e União, a gente vai voltar a falar da organização político-administrativa. E ela é dividida, como eu falei, e ao mesmo tempo ela é harmônica. Aí você me pergunta, mas como é que ela vai ser dividida e ao mesmo tempo harmônica? Vou dar um exemplo a vocês. Digamos que você tem mais 2 irmãos, tá? E seu pai trabalha fora e a sua mãe trabalha dentro de casa. Ou melhor, trabalha em casa, né? Imagine agora que a sua casa é um país, é o Brasil. Imagine que a sua casa é o Brasil. A sua mãe, ela é a União, ou seja, emana dela a distribuição, ou melhor, imagina que então, imagine que a sua casa é o Brasil, certo? E aí, como a sua casa é o Brasil, sua mãe é a União, e você e os seus 2 irmãos são os estados. Eu não vou ter como dar o exemplo no caso dos municípios, mas vocês vão entender. A mesma lógica que vocês vão usar, que eu vou utilizar a mãe de vocês como a União e vocês como os estados, vocês aplicam também aos municípios e o Distrito Federal, tá? Então, a sua mãe é a União, vocês são os estados, certo? E aí, a sua mãe, ela é responsável pela organização da casa. Mas ela não pode organizar a casa toda sozinha, né? Por quê? Porque é muito trabalho e ela vai ficar muito exausta, muito cansada. Então, ela divide a organização da casa com vocês. E aí, vocês devem arrumar os seus quartos. Cada um de vocês vai arrumar os seus quartos. Mas vocês não podem arrumar de qualquer jeito, é claro, né? Por quê? Porque senão vocês vão arrumar de todo jeito e dizer, mãe, já arrumei meu quarto. Entendeu? Não, quando vocês forem arrumar os seus quartos, a mãe de vocês, ela diz, vocês têm que arrumar os seus quartos, mas vocês têm que arrumar como o restante da casa está arrumado. Ou seja, bem organizado. Então, a organização foi dividida entre vocês e a sua mãe. Só que, ao mesmo tempo, ela é harmoniosa, ou seja, tudo tem que estar bem arrumado, conforme um padrão que ela estabeleceu, que é o restante da casa, que quer dizer que é bem organizado. Então, eu acho que deu para vocês entenderem mais ou menos como é essa divisão e essa harmonia. Espero que vocês tenham entendido, mas é mais ou menos por aí. Então, o artigo 18 fala sobre essa divisão, que ela é autônoma. Por quê? Como assim autônoma? Porque a União, o Estado, o Distrito Federal e municípios, eles se auto-organizam financeira, política e administrativamente. E como eu já falei, tudo isso harmoniosamente. Então, ou seja, cada estado da federação, ele se auto-organiza politicamente, financeiramente e administrativamente. Cada um vai fazer tudo isso, só que de forma
padronizada, ou seja, de acordo com a lei, né? Todos eles têm que seguir o que está determinado na lei. E para ajudar nessa organização, cada estado vai ter suas constituições estaduais, e essas constituições estaduais, claro, elas vão estar de acordo com a nossa Constituição Federal. Então, ela não pode ir de encontro. Então, geralmente, as constituições dos estados, o que é que elas fazem? Elas copiam a Constituição e fazem algumas adaptações para o estado. O município, ele não tem Constituição. O município, ele tem lei orgânica. E o que é a lei orgânica? A lei orgânica é como se fosse a Constituição, só que não é Constituição, certo? A lei orgânica, ela diz como é que o município se organiza, as atribuições, o que cada pessoa faz, assim como a Constituição. Mas, como eu já falei, não se chama Constituição, se chama lei orgânica, certo? E cada município tem a sua lei orgânica. Também a gente vai ter as figuras que vão ajudar nessa administração e nessa divisão, as faces do poder. As faces do poder. Sim, mas como assim as faces do poder? Legislativo, executivo e judiciário. Mas por que as faces? Porque não existem os três poderes, exatamente. Existe um poder, certo? E esse um poder, ele pertence ao Estado brasileiro. Esse poder, ele pertence ao Estado brasileiro, e aí ele tem três faces, ele tem três lados, digamos assim, que é o executivo, o legislativo e o judiciário, que vai estar presente na União e nos estados, certo? E também nos municípios e no Distrito Federal, com exceção, é claro, do Poder Judiciário, porque o Poder Judiciário, ele não existe em âmbito municipal. Não existe juiz municipal, não existe justiça municipal, certo? Só existe a justiça estadual e federal. O artigo 18, ele também fala da nossa capital federal, que é Brasília. E também lá é a sede do governo do Distrito Federal. Outra coisa que a gente precisa deixar bem claro é que é diferente Distrito Federal e Brasília. Eles não são a mesma coisa, são coisas diferentes. Brasília é a capital federal, ou seja, é a capital oficial do nosso país. E o que é o Distrito Federal? O Distrito Federal é uma área, é um quadrado, certo? Um quadrante ao redor da capital federal, certo? E aí vocês podem se perguntar, e qual é o tamanho desse quadrante? Atualmente, 5.082 quilômetros quadrados. Então, se vocês quiserem saber as medidas exatas, vocês dividem. Mas é 5.082 quilômetros quadrados esse quadrante. E o Distrito Federal, ele existe desde a nossa primeira Constituição. Ele não é uma coisa tão nova, certo? E o que isso quer dizer exatamente? Isso quer dizer que se a capital federal do Brasil fosse no Recife, fosse em Olinda, fosse em Belo Horizonte, fosse no Amazonas, seja lá onde fosse a capital federal, esse quadrante ao redor do local que seria a capital seria chamado de Distrito Federal, certo? E o Distrito Federal, ele não é estado e ele não é município, ele é um distrito federal.
Só que ele tem características tanto do município quanto do estado. Por exemplo, o Distrito Federal não é município, mas ele é regido, ele é organizado por uma lei orgânica, que é, como eu já falei, uma característica da organização dos municípios. O Distrito Federal também, ele não é estado, mas ele tem os deputados, que não são deputados estaduais, são deputados distritais, certo? E ele também possui senadores. Mas como assim ele possui senadores? É porque os senadores, eles não representam o estado, certo? Os senadores, eles representam a federação. Então, como o Distrito Federal ele é um ente federado, ele também possui senadores. E ele possui deputados, porque os deputados representam a população daquele espaço territorial. Então, como em cada estado tem a representação territorial da população, isso é importante, porque os deputados eles representam o povo, a população, certo? No Distrito Federal também existem os deputados distritais, que representam a população, o povo daquele quadrante do distrito, certo? E esse distrito, ele se divide, mas aí são chamadas de áreas administrativas, que são 31 áreas administrativas, certo? Ele também, o artigo 18 ainda fala da incorporação, fusão, divisão, que pode acontecer entre os estados e os municípios. Também fala que podem ser criados territórios federais, que atualmente no Brasil não existem mais territórios federais, certo? Os últimos territórios federais que existiam foram transformados em estado, que foi o Amapá, e Fernando de Noronha, que foi incorporado ao estado de Pernambuco, certo? Mas, apesar de não existir hoje territórios federais, mas eles podem ser criados. Não há nada que impeça essa criação. E a Constituição, lá no artigo 18, diz que os territórios federais podem ser criados, podem ser transformados, ou seja, uma parte do estado pode ser transformada em território federal. E também fala que os estados e os municípios, eles podem incorporar-se, dividir-se e fundir-se, certo? Atualmente, no Brasil, é possível a incorporação, fusão e divisão apenas dos estados. Por quê? Porque, se vocês lerem o artigo 18 lá no parágrafo, acho que é no terceiro parágrafo 3, o parágrafo no quarto, vocês vão ver que, no caso dos municípios, eles precisam de uma lei orgânica não, eles precisam de uma lei complementar federal e uma lei estadual, certo? Que vai determinar o modo, isso a gente vai falar depois. Eu vou falar depois para vocês em outro momento, certo? Mas vocês precisam saber que atualmente no Brasil não se podem criar municípios. Por quê? Porque essa lei federal, de onde vem a autorização para essa criação, ela não existe, ela não foi feita, ela não foi editada. Então, por esse motivo que apenas podem existir esses tipos de transformações aí apenas nos estados, certo? E é isso. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem mandar aí pra mim. Vocês podem curtir também, que vai ser bem legal pra mim se vocês fizerem isso. Eu espero que vocês tenham entendido e depois a gente continua aí com outros assuntos. Tchau!